Eu não sei ao certo o dia que eu comecei a utilizar o Notion, mas definitivamente tem mais de 7 anos. Por muito tempo, ele foi o ponto central da minha vida digital. É por lá que eu organizava os meus estudos, o meu trabalho, rascunhos rápidos de ideias aleatórias e até mesmo um diário eu já fiz por lá. Mas ao longo dos últimos anos, a minha vontade de utilizar o Notion foi diminuindo de pouquinho em pouquinho. Até que finalmente eu resolvi dar um grande passo. Eu comecei a migrar todas as minhas informações de lá para o Obsidian. O Notion por muitos anos vendeu a ideia de ser uma ferramenta all-in-one, onde você pode colocar todas as suas anotações, tabelas e tudo mais em um único lugar. E apesar disso ainda ser verdade, hoje ao entrar na página inicial, você só vê IA, IA e mais IA. E em um mundo onde tudo está passando por um processo de enshittification, eu achei que seria o momento ideal de mudar. Se você não sabe o que é enshittification, deixa eu te explicar. Enshittification é um termo criado pelo jornalista canadense Cory Doctorow que descreve o ciclo de deterioração progressiva de plataformas digitais. Esse processo segue uma lógica previsível. Primeiramente, a plataforma oferece uma experiência excelente para atrair usuários, e depois que eles estão presos nessa plataforma ou ecossistema, ela começa a degradar a experiência cada vez mais para favorecer empresas, anunciantes ou parceiros comerciais ao invés do próprio usuário. A gente não precisa ir muito longe para encontrar exemplos disso. A grande maioria dos serviços de streaming que surgiram como uma alternativa à TV a cabo, hoje estão cada vez mais caros e abarrotados de anúncio. As redes sociais que têm feeds que empurram cada vez mais conteúdos patrocinados e o Windows 11, que cada vez mais destrói a experiência do usuário em prol de enfiar Copilot em cada cantinho possível. Eu não acredito que o Notion ainda esteja nessa fase de deteriorização do produto, mas ele tem um grande ponto negativo para mim: a falta de controle dos dados. Por se tratar de uma aplicação web, todas as suas informações estão presas no próprio servidor do Notion, e não importa se ele mudar completamente a interface, se ele duplicar o preço ou fazer qualquer outra coisa, que você tá refém da empresa, já que você não tem nenhum tipo de controle real sobre as suas informações. Ou até mesmo pior, se o Notion de um dia para o outro resolver deletar sua conta, você pode perder tudo sem nem ter ao menos a chance de fazer um backup. E por conta disso, eu fui atrás de uma alternativa e logo eu achei o Obsidian. O Obsidian é um aplicativo de anotações que tem uma proposta completamente diferente. Todos os arquivos criados estão no seu próprio computador em um formato de arquivo aberto chamado Markdown. Ou seja, mesmo que amanhã você não queira mais utilizar o Obsidian, se qualquer outro aplicativo tiver suporte para Markdown, ele vai ser capaz de abrir os seus arquivos. E eu trago boas notícias. Até mesmo um computador com Windows 95 é capaz de abrir um arquivo Markdown. Então eu acredito que você esteja bem seguro quanto a isso. Mas se você é assim como eu e tem mais de um dispositivo, vai querer ao menos ter a possibilidade de acessar esses arquivos em todos os seus aparelhos em algum momento. O Obsidian resolve isso de algumas maneiras diferentes. Ao invés de depender exclusivamente de uma nuvem própria, como o Notion e praticamente todos os outros aplicativos da categoria fazem, o Obsidian te dá algumas opções. A primeira delas é de fato um serviço próprio chamado Obsidian Sync, onde por $4 mensais, você pode acessar os seus arquivos em todos os lugares onde o aplicativo do Obsidian está disponível e tem criptografia de ponta a ponta, histórico de versão, além de algumas outras firulinhas lá. Mas no meu caso, eu não queria pagar por um serviço de anotações e muito menos cobrado em dólar. E a vantagem do Obsidian é que você não precisa. Se você está no ecossistema da Apple, ele é compatível com o iCloud Drive, então basta adicionar todos os seus arquivos lá e você consegue acessar no seu macOS, iOS e iPadOS sem problema algum. Mas é claro, como o iCloud Drive só está disponível no ecossistema da Apple, se você tiver um computador com Linux ou um smartphone com Android, você não vai conseguir acessar esses dados de maneira fácil. Depois disso, existem algumas outras maneiras de sincronizar, como através do Google Drive, SyncThing, Git, e algumas são mais complexas, outras são mais fáceis de configurar, mas eu não vou entrar em detalhes por aqui. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no Obsidian é a sua biblioteca bem grande de extensões. Ou seja, se eu quiser fazer alguma coisa que o aplicativo nativo não faça, eu posso procurar por uma extensão que resolva o meu problema. Só fica o alerta aqui.
Como essas extensões são feitas pela comunidade, é preciso ter cuidado com o que você está instalando para não adicionar nada que possa estar roubando seus dados ou alguma coisa do tipo. E é claro, quanto mais extensões você instalar, maior a chance de alguma coisa quebrar. Por aqui eu uso 5 extensões. O File Explorer Note Count, que mostra quantas notas eu tenho dentro de uma pasta, o Kindle Highlights, que puxa todos os meus highlights dos livros do Kindle e adicionam em uma pasta para eu conseguir visualizar eles diretamente do Obsidian, o Minimal Theme Settings, que adiciona algumas configurações no tema que eu utilizo, que é o Minimal, o Style Settings, que assim como a extensão anterior, me dá mais algumas possibilidades de customização da interface, e por último o Templater, que me deixa criar alguns templates de notas, e dependendo de onde eu criar um arquivo, ele já insere algumas informações automaticamente, ótimo para eu criar notas de roteiros de vídeos, por exemplo. Mas é claro, eu não tô aqui para falar que o Obsidian é perfeito e sem defeito. Acho que algo a se atentar é que pelo Obsidian ser feito por 2 ou 3 desenvolvedores, se eu não me engano, o lançamento de novas funcionalidades pode ser mais lento do que você está acostumado em outras aplicações. E uma outra coisa que eu acabei de abordar, mas é importante reforçar, é que é muito fácil você acabar pesando a mão em extensões para adicionar um monte de firulinha aqui e ali, e rapidinho deixar o seu Obsidian extremamente pesado ou até mesmo inseguro. E uma coisa que eu ainda tenho dificuldade é com a funcionalidade Bases. Essa é uma ferramenta mais recente que permite criar uma base de dados de maneira um pouco similar às tabelas do Notion. O problema é, se você esperar as mesmas funcionalidades que existem no Notion, você vai se decepcionar. Por enquanto ela só tem 2 visualizações diferentes e nada de Kanban ou calendário, e as opções de customização ainda são bem limitadas comparado com o Notion. Mas isso quer dizer que eu me arrependo de ter migrado para o Obsidian? De jeito nenhum. Agora eu sei que eu tenho total controle dos meus arquivos, e se daqui a alguns meses eu quiser migrar de aplicação, eu só preciso abrir as minhas notas em um outro aplicativo. E eu também agora estou muito mais tranquilo sabendo que eu não vou acordar do nada e descobrir que eu preciso pagar um valor cada vez maior para uma nova funcionalidade de IA que eu nunca vou utilizar, e ser obrigado a aceitar isso porque os meus arquivos estão presos num servidor que não é meu.